precisa ser doutrinada, porque o corpo, na sua carne, para Deus, voluntariamente não opera nada. A carne é egoísta. Ela só milita em prol dela mesma. Então, quando há o despertar de um dom, ou a manifestação de alguma virtude, seja ela a humildade ou alguma outra coisa, isso precisa ser disciplinado. Então, estou falando sobre o início da disciplina da fé. E pelo menos a princípio falando, eu gostaria que você gravasse isso na sua mente. A fé não sente, a fé sabe. E é muito importante que você tenha isso em mente. Uma fé que está acima de uma esfera sensorial. Porque uma fé sensorial, ela pode ser até interessante enquanto o culto está rolando, mas ela não tem eficácia o suficiente para a vida. Por quê? Porque aonde é que fica essa fé depois que o culto acaba? Eu vou falar bem rasgado, todo mundo vai entender. Eu não duvido, pelo contrário, a sua presença aqui nessa noite é a maior comprovação e confissão pública de fé de que você crê. Senão você não viria a este culto. Mas na maioria das vezes a nossa fé, ela é certa por ser verdadeira, mas por estar sendo executada na área errada, até aquilo que era para dar certo dá errado. Não por falta de fé, mas por estar utilizando uma fé genuína no lugar errado. Ou, em outras situações, por estar achando que se tem uma fé genuína, quando na verdade tudo que se tem é uma fé sensorial, uma fé motivacional. Você fica animado enquanto o louvor está cantando, você crê. Você se anima enquanto a palavra está sendo pregada, mas depois a sua vida oscila igual um gráfico de um cardiograma. Ora lá em cima, ora lá embaixo, porque você precisa ser motivado o tempo todo pelo que você sente para você passar a crer. E uma fé que é governada por sentimentos não é o suficiente para te dar estabilidade. Não é o suficiente para que você venha provar de uma vida de milagres. O que disse Jesus para Marta? Se credes, verás a glória de Deus. E ela tinha fé. Marta, por exemplo, tinha muita fé. Eu já falei sobre isso aqui. Quando Jesus chega na aldeia de Betânia, depois de Lázaro, 4 dias já morto, ela diz assim: se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela tem uma fé verdadeira, mas conjuga no passado. Ou seja, eu creio tanto que a vida de Lázaro estava na tua mão, que se o Senhor estivesse, olha isso, conjugação do passado, está dizendo, se o Senhor estivesse aqui antes, ou seja, eu tinha fé para antes, meu irmão não teria morrido. A fé dela em Jesus é verdadeira, mas ela aplica conjugando no passado. E fé no passado não resolve nada. Fé no passado não resolve nada. Aí Jesus libera uma palavra que traz ela para cá. E diz assim para ela: Marta, teu irmão vai ressuscitar. Só que ela pega a fé, tira do passado e joga direto para o futuro. Ela diz: eu sei, naquele grande dia, foi longe demais. Ou seja, a fé é verdadeira. Eu sei, na conjugação do grego em João 11, significa eu creio. Ou seja, a fé ela tem, mas está conjugando no tempo errado. Ou ela tem fé no passado, ou ela tem fé no futuro. Mas Jesus olha para ela e diz: Marta, se credes, verás a glória de Deus. Quando? No passado? No futuro? Aqui, hoje e agora. O que ele está fazendo? Ele está corrigindo a fé de Marta, dando a ela expectativa. Agora presta atenção, eu vou entrar em João, mas eu preciso preparar a sua mente para o que diz a palavra do Senhor em João 19. Perceba isso. Jesus, quando sai da aldeia de Betânia, já toma uma decisão: eu vou ressuscitar Lázaro. E ele precisa do conselho de alguém para tomar essa decisão? Ele precisa da fé de alguém para tomar essa decisão? Muito antes de animar os discípulos para irem a Betânia, muito antes de animar Marta a crer, muito antes de corrigir a expectativa da fé da sua irmã Maria, ele já havia decidido muito antes de chegar na aldeia de Betânia. Ele disse: Lázaro está morto, mas eu vou ressuscitá-lo. Então preste atenção, Jesus não está trabalhando com a fé de ninguém para decidir se opera um milagre na vida de Lázaro. Ele já decidiu. Mesmo assim, ele vai animando a fé de todo mundo, para que as pessoas possam caminhar até a realização desse milagre com ele. E é exatamente a mesma coisa que ele tem feito conosco. Preste atenção. O capítulo onde nós lemos o momento do Calvário, a crucificação de Jesus Cristo, vão haver 4 menções, das quais 3 em João 19. Nós separamos nesta noite, onde o texto massifica, falando que algumas coisas, mesmo que fossem tristes,
pesadas e outras triunfantes, todas elas, segundo o relato de João, que foi testemunha ocular do episódio do Calvário, determinam que aconteceram pela batuta orquestrada da palavra. Se você substituir a palavra escritura por palavra, é basicamente o que o texto está dizendo. Que tudo o que aconteceu diante de Jesus, ou com Jesus, no momento do Calvário, aconteceu para embasar as palavras liberadas pela boca do profeta Isaías. Quem ainda está comigo, diga amém. Tudo que parecia avesso, tudo que parecia inverso, tudo que parecia incerto, e até o que demonstrava medo, insegurança, tristeza, vergonha e dor, João vai pontuar cada uma dentre as 4, e nós escolhemos hoje aqui 3, aonde ele deixa claro dizendo: isto aconteceu para se cumprir a Escritura, e isto aconteceu para se cumprir a Escritura, e isto aconteceu para se cumprir a Escritura. Veja como a palavra de Deus é quem vai determinar tudo aquilo que vai acontecer na vida do próprio verbo vivo feito em carne. O que eu estou querendo dizer com isso e o que isso tem a ver com fé, você vai entender agora. A maioria de nós que estamos aqui, sem dúvida nenhuma, temos fé. Complete aí para mim: nós temos fé. Nós temos fé. Mas não pode ser uma fé sensorial, uma fé que só sente. A fé verdadeira não está baseada no sentir, está baseada no saber. Porque se eu tomo decisões, ou se eu interpreto as circunstâncias que se movem ao redor de mim na minha vida, baseado somente naquilo que eu sinto, hoje eu creio, amanhã eu não creio. Hoje eu tenho força, amanhã eu não tenho força. Se está tudo bem, eu fico legal. Se de repente a porta se fecha, eu me entristeço. Porque eu estou deixando os meus sentimentos governarem a minha vida. Aonde nascem os sentimentos? Na alma. E a fé está ali? Não, a fé é motivada pelo Espírito. As rédeas da minha vida precisam estar nas mãos do Espírito. Então, quando o Espírito se manifesta, querendo demonstrar qualquer coisa que é contrário à palavra, se eu tenho de Deus palavra, consequentemente também terei fé, e darei ao Espírito autonomia para, sujeitando a alma, ele dizendo: segura ela aí. Por quê? Porque não é baseado no que eu sinto, é baseado no que eu sei. Vai ouvindo aí. Então tudo que é seguro, tudo que é estável, tudo que existe e que há, não está baseado prioritariamente na fé, está baseado prioritariamente na palavra. Camila, então o que você está dizendo, que não precisa ter fé? Não, eu só estou dizendo que uma fé que não é baseada na palavra não se sustenta. Ela só dura um culto, ela só dura um louvor, ela só dura uma oração, ela só dura uma noite, ela só dura um período de campanha. E o Senhor te chamou para viver uma vida abundante que vai te conduzir à eternidade. Então você não pode ter uma vida onde as suas decisões e o governo das suas decisões esteja na mão dos seus sentimentos. E o que é que está acontecendo hoje? A maioria das pessoas estão conduzindo a sua crença em Deus baseado naquilo que elas sentem. Por quê? Porque não tem conteúdo acerca daquilo que Deus falou sobre elas. E Camila, e daí? E daí que você vai ver em João 19 nesta noite. O tamanho da importância é uma questão de sobrevivência para aquele que diz crer em Deus. Ter consciência do que a palavra de Deus diz acerca e ao meu respeito e ao seu respeito. Deus não tem compromisso com cor. Deus não tem compromisso com cabelo. Deus não tem compromisso com conta bancária. Deus não tem compromisso com estilo, com estirpe, com shape. Deus não tem compromisso com conta corrente. Deus não tem compromisso com a não. Deus tem compromisso com a palavra. Ele corresponde à palavra. Deus não corresponde a sentimentalismo. Eu não estou dizendo que Deus não é sensível. A manifestação de Jesus Cristo na terra é a maior prova da sensibilidade de Deus para com a humanidade. Agora, o que é ser sentimentalista? É se tornar refém de um sentimento e dar para ele o governo das minhas decisões.
Você acha que vai convencer Deus acerca das coisas que você precisa, dizendo para Ele apenas o quanto você está magoado? Você precisa reagir, se comportar diante de Deus, respaldando diante dEle a palavra. Por quê? Porque Deus não corresponde a rostinho bonito, nem carismático. O caminho é igual para todos. Disse Jesus: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes no meu nome. Ele disse: eu vou pensar. Ele disse: eu vou estudar o caso? Não. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes no meu nome, isto vos será feito. O quê? O que você está pedindo, o alvo da sua súplica, a área de atendimento da sua necessidade. Mas é mais fácil falar do que eu sinto do que falar do que eu sei. Por quê? Porque eu não leio a Bíblia. Porque eu baseio a minha fé em cima do que os outros falam e não em cima do que a Bíblia diz. Mas hoje o Espírito Santo vai te sacudir com todo carinho pelos dois ombros e ele vai dizer: a partir de hoje você não será como uma folha seca, você não será como uma cana agitada pelo vento, você não será prato de manobra na mão de gente corrupta. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: a partir de hoje vai ser menos eu acho e mais a Bíblia diz. A palavra de Deus diz, a palavra de Deus garante, e Deus tomará o governo de todas as decisões da sua vida. Hoje eu ministro algo esquisito aqui. Eu ministro um tipo de fé fria. Um tipo de fé fria. A fé da sunamita, por exemplo. A fé de uma mulher que acabou de perder um filho. Único filho. Cumprimento de promessa, predito pela boca de Eliseu, morreu. O texto diz: meio-dia, menino no colo, morreu. Complete aí, por favor, 2 Reis 4, o menino morreu. Aí o que o texto diz sobre isso? Que ela pega o menino, irmão, o que é isso? Filho único. Pega o moleque, que a gente acredita já ter aí quase encabeçando 12 anos de idade, porque é o período de idade de quem já pode sair de casa para ver o que o pai está fazendo no campo, no comércio, na empresa, seja lá onde for que ele trabalhasse. Pega o menino no colo. Já é estranho uma mulher pegar um menino desse tamanho no colo. Pega o menino no colo, sobe as escadas, porque o texto diz que o quarto de Eliseu ficava no pavimento superior. Quem está conseguindo imaginar a cena? O moleque está morto. Ela viu que não tem mais vida nele. Quando não tem vida no alvo daquilo que eu quero que viva, para Deus não tem problema. Sabe por quê? Porque Ele não depende da fé que você coloca nas pessoas ou que as pessoas colocam em você. Ele só depende da fé que você decidiu colocar nele. Não, eu não sei se você entendeu. Veja, não tem mais vida no menino, mas tem vida na mãe. Ela pega o menino no colo, sobe as escadas, abre a porta do quarto do profeta, deita o menino sobre a cama do homem de Deus. O texto diz que ela fecha a porta. Parece que eu imagino a cena, ela pegando a chave e colocando no bolso. Desce ela as escadas, murcha a barriga e estufa o peito. Porque quanto mais mal alguém tiver, mais necessidade tem de mostrar que está bem. Aí ela vai descendo e diz: marido, chama o servo para mim, manda trazer a charrete e a jumenta. Ele dá ordem primeiro, parceria, e pergunta por quê depois. Aí ele diz: mas vais aonde? Ela diz: eu vou ao encontro do homem de Deus. Ela sabia que ele estava no Carmelo, aonde preservava o mesmo costume do seu mentor Elias, que orava com a cabeça entre os joelhos. Oh, quanta gente perdendo o costume dos joelhos. Deixa isso para outro dia. Aí ela pega a charrete, ela pega o moço da casa, o servo, e ela diz assim para ele: guia, anda e não para. Olha a frieza dessa mulher. Olha isso. Guia, anda e não para, senão quando eu te disser. Duas verdades. Ela não tem condições de dirigir esse carro sozinha. Então ela chama alguém para guiar, mas a direção ainda é dela.
Não, olha isso. Não permita com que no momento de vulnerabilidade, porque pessoas sentimentais são assim. No momento de vulnerabilidade, vocês deixam a gente que não sabe do que está acontecendo te dizer para onde você tem que ir. É por isso que você precisa ter conhecimento do que Deus tem ao seu respeito. Por quê? Porque na hora de um momento onde você estiver desesperado, na hora de um momento em que você estiver angustiado, você saberá para onde ir, mesmo quando não puder guiar-se até lá. Ela diz para ele, guia, anda e não para. Sabe o que ele está dizendo? Quem vai dirigir é você, mas a direção é minha. Você vai para onde eu estiver dizendo para você ir. E para onde ela vai? Ela vai ao encontro de Eliseu. Porque já tem ali pelo menos 15 anos de amizade e de relacionamento, no mínimo, jogando por baixo, desde o primeiro dia que ele entrou, até agora que o menino é crescido. E como ela faz isso, irmãos? Porque ela está indo em direção ao Carmelo, onde está o profeta Eliseu. Deus falou comigo isso. Deus disse assim para mim, ela sabe quem ele é, sabe aonde ele está e sabe o que ele pode fazer. Quando você sabe quem é Deus, e agora eu estou falando para você, quando você sabe quem Deus é, sabe aonde ele está, e sabe o que ele pode fazer? A charrete pode estar na mão de quem for, mas a direção é sua. Vai por ali, vem por aqui, sobe ali, desce ali. Ela chega lá. Agora responda para mim. Responda para mim com inteligência. Não precisa espiritualizar, porque hoje é uma das coisas que a gente menos vai fazer aqui. Porque eu quero te convencer sobre uma fé real. Uma fé real e não sensorial. Diga para mim, filho único, morto